Agora vamos para a seção 2, no artigo 39, falar do Procurador-Geral de Justiça. Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, nesta e em outras leis, compete ao PGJ 1. Propor ação direta de inconstitucionalidade. 2. Representar para fins de intervenção do Estado e município, com o objetivo de assegurar a observância de princípios inscritos na Constituição Estadual ou promover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Na Constituição Estadual, porque se for na Federal, vai caber ao MPU e não ao MPRJ, nem de nenhum outro Estado. Inciso 3º, oficiar como órgão do Ministério Público. Ele, apesar de ele ser uma pessoa, ele é considerado um órgão, porque ele pertence a um organismo, né? É um cargo de poder. Oficiar como órgão do Ministério Público, inclusive assistindo às respectivas sessões e fazendo uso da palavra para intervir em qualquer assunto ou feito. Letra A. No Tribunal Pleno, no órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e no Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado. É onde ele vai oficiar como órgão do Ministério Público, inclusive assistindo às respectivas sessões e fazendo uso da palavra para intervir em qualquer assunto ou feito. 2 pontos. Letra A. No Tribunal Pleno, no órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e no Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Tá? Não é de outro estado, não. B. No plenário do Tribunal de Contas do Estado. Então lá ele também pode se manifestar. Inciso 4º, né? Prerrogativas do Procurador-Geral de Justiça. Interpor recurso ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. 5º, ajuizar mandado de injunção. Para quem não lembra, quando na ausência de lei que esteja prejudicando alguém no alcance de direitos, de garantias constitucionais, está faltando aquela lei para que a pessoa consiga acessar determinada garantia, determinado direito, cabe o remédio constitucional, mandado de injunção. 6º, ajuizar ação penal de competência originária do Tribunal de Justiça, bem como medidas cautelares a ela conexas, em todas oficiando. Em todas ele vai oficiar, vai atuar. 7º, determinar o arquivamento de representação, notícia de crime, peças de informação, conclusões de comissões parlamentares de inquérito ou inquérito policial, nas hipóteses de suas atribuições legais, inclusive em procedimento visante à ação de que trata o inciso anterior. O inciso anterior é ajuizar ação penal de competência originária do Tribunal de Justiça. 8º, exercer as atribuições previstas no artigo 129, incisos 2º e 3º da Constituição da República, volte lá e confira, quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa ou os presidentes de tribunais, bem como quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação. Então ele vai exercer as atribuições, provavelmente é propor algum tipo de ação prevista na Constituição contra as autoridades máximas do Estado do Rio. Governador, presidente de Assembleia Legislativa e presidente de tribunais, certo? São as autoridades máximas de cada um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. 9º, representar ao Tribunal de Justiça, ao Conselho da Magistratura e ao Corregedor-Geral de Justiça, conforme o caso, sobre faltas disciplinares dos magistrados, serventuários e outros auxiliares da Justiça. 10º, oferecer ou encaminhar ao Corregedor-Geral de Justiça representação sobre retardamento de feito. 11º, representar na forma da lei ao Tribunal de Justiça, ao Conselho da Magistratura e ao Corregedor-Geral de Justiça relativamente a infrações disciplinares envolvendo servidores do Poder Judiciário. 12. Representar ao Procurador-Geral Federal sobre crime comum ou de responsabilidade
quando ao Ministério Público Federal couber a iniciativa de ação penal contra a autoridade estadual. Veja, né? Ele vai representar ao Procurador-Geral Federal sob crime comum ou de responsabilidade quando ao Ministério Público Federal couber a iniciativa de ação penal. A ação penal cabe ao Ministério Público, então ele vai lá e representa e avisa ao Procurador-Geral Federal: ei, faz alguma coisa aí, no caso de crime comum ou de responsabilidade. 13. Propor ação civil de decretação de perda de cargo de membro vitalício do MP, observado o disposto no artigo 19, inciso 8º desta lei. Teria que voltar lá para a primeira vez que eu estou lendo essa lei. 15. Requisitar autos arquivados relacionados à prática de infração penal ou de ato infracional atribuído ao adolescente, promover seu desarquivamento e, se for o caso, oferecer denúncia ou representação ou designar outro órgão do Ministério Público para fazê-lo. 16. Exercer ou delegar a membro da instituição qualquer função atribuída ao Ministério Público nas Constituições Federal e Estadual, nesta e em outras leis, quando não conferida expressamente a outro órgão. Então, se não couber a outro órgão, ele vai exercer, ele mesmo, ou vai delegar a membro da instituição qualquer função atribuída ao MP na Constituição Federal ou Estadual, nesta ou em outras leis, quando não conferida a outro órgão, quando não for competência de outro órgão. A Assembleia Legislativa, por exemplo, do presidente da Assembleia. Inciso 17, delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de execução. 18, designar administrador provisório para as fundações de direito privado, desde que não tenham sido criadas por lei e não sejam mantidas pelo poder público, sempre que nem existir administrador regularmente investido e tal se fizer necessário. Então ele só vai designar administrador provisório para fundações de direito privado se elas não tenham sido criadas por lei, certo? Se foram criadas por lei, isso vai caber provavelmente ao Executivo lidar com esse tipo de problema, correto? Paramos na seção 3, então, do Colégio de Procuradores de Justiça. E vamos encerrar por hoje. Ok? Um grande abraço.